Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM Legal de hoje. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e hoje a nossa aula vai ser sobre cartografia. Só lembrando que essa aula vai ser dividida em duas partes, então nós vamos ter cartografia parte 1 agora e a próxima aula vai ser cartografia parte 2. Vamos então à nossa aula de hoje? Bom, aqui o tema da nossa aula, que eu já falei, cartografia parte 1, e eu quero que vocês acompanhem comigo o que seria a cartografia. Vamos lá então. Entendemos cartografia como a representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou de parte desta, apresentada através de mapas, cartas ou plantas. Então, a cartografia, ela se mostra como a representação geométrica plana e simplificada ou até mesmo convencional da superfície terrestre. Esse é um mapa bastante antigo, que tem como fonte aí o IBGE, e é um mapa que representa muito bem aquilo que a gente acabou de entender do que seria aí a cartografia. Bom, mas qual seria aí a história da cartografia? Como surgiu? Vamos começar então por um ponto bastante importante. Lá na antiguidade, diversas pinturas rupestres, chamadas aí de pré-históricas, foram registradas como mapas danificados pela ação do tempo. Essas pinturas foram guardadas para, através delas, recolher as evidências da localização de cidades, tesouros perdidos lá pelo mundo antigo. E aqui a gente tem um exemplo do que seria um mapa bastante antigo. É um mapa babilônico, tá? Os babilônicos, há milhares de anos, confeccionaram entre aí 2.500 a 4.500 anos antes de Cristo, uma placa de barro cozido que cabe na palma, provavelmente, né, cabe na palma da mão, representando aí a região da chamada Mesopotâmia. Então, nessa placa pequena que cabe na palma de uma mão, é possível visualizar elementos que podem representar aí os chamados Rio Tigres e até o Rio Eufrates. E a área circunvizinha, além de representar alguns acidentes geográficos daquela região. E também esse mapa, ele tem uma representação até mesmo dos pontos cardeais. Bem, esse mapa ele é chamado de Gaçu, sendo considerado aí um dos mapas mais antigos quando a gente fala sobre a história da cartografia. Bom, a cartografia ela teve aí ao longo do tempo vários avanços, então a gente pode citar as criações como o telescópio, a bússola e o sextante, que transformaram o mundo da cartografia. E isso levou à chamada Era dos Descobrimentos, lá no período entre o século XV até mesmo o período aí entre o século XV ao século XVII. E aqui eu trouxe uma representação do que seriam o que seriam aí esses instrumentos? O telescópio, a bússola e também o sextante, como vocês estão visualizando aí na tela. Bom, no decorrer do tempo, no decorrer desse período, lá nas grandes navegações, os cartógrafos europeus também realizaram grandes estudos e investigaram terras. A partir dessa investigação, eles começaram a produzir mapas mais detalhados, que representavam aí o mundo inteiro em pequenos pedaços de papel. É o que atualmente a gente vai chamar de planisfério terrestre. Esse daqui, na tela, é um mapa que demonstra aí algumas dessas características. É um mapa bastante antigo, daquelas terras que estavam sendo aí descobertas a partir de vários estudos, terras que estavam sendo investigadas, e eles iam eles iam inserindo vários detalhes desses locais em uma folha de papel.
que pudesse ser acessível e utilizado principalmente para as navegações. Aqui a gente tem algo bastante interessante, produzido lá em 1492. Olha só, é o globo mais antigo do mundo. Visualizem aí comigo essa imagem. Olha que interessante, pessoal. O globo mais antigo do mundo, ele foi feito, como eu disse, lá em 1492. Ele foi feito por um cartógrafo lá da Alemanha, o Martin Berheim, e ele brevemente aí foram surgindo mais invenções e mais descobertas cada vez mais. À medida que as terras, à medida que as grandes navegações avançavam, a gente também tinha esse avanço dentro da cartografia, dentro dessa ciência tão importante, originando aí novas formas de cartografia, e essa ciência foi se enriquecendo cada vez mais. Hoje, a cartografia ela tem uma importância muito grande. Eu trouxe aqui alguns pontos que são importantes para a gente tratar da cartografia de um modo mais atual. No dia a dia, a gente vai utilizar a cartografia em várias situações. Ela é um instrumento que vai retratar um local, ela vai retratar outras informações geográficas. A cartografia também vai ser muito importante para a humanidade, porque sem ela a gente não poderia desenvolver atividades como analisar fenômenos naturais, elaborar a chamada previsão do tempo, ou até mesmo estudar o meio ambiente e a atmosfera. Olha que interessante, trouxe para vocês aqui um mapa lá do clima-tempo. E é muito comum esses mapas, eles destacarem aí a chamada previsão do tempo. Só lembrando, pessoal, que através da cartografia a gente pode identificar fenômenos naturais, como é o caso do fenômeno friagem que a gente tem aqui na nossa região. Então, quando a gente visualiza alguns fenômenos atmosféricos, a gente pode, por exemplo, analisar a chegada das chamadas frentes frias, que é o que mostra aqui esse mapa que vocês estão observando. Então, a importância da cartografia é que sem ela não é possível, por exemplo, também prever as grandes tempestades. Esse mapa, por exemplo, ele está destacando aqui, ó, a formação de uma possível tempestade nessa região. Logo, os cartógrafos que têm acesso a essas imagens, eles podem muito bem aí preparar a população para a chegada dessas tempestades. Então, a importância da cartografia, ela, principalmente nos dias atuais, ela é bastante vista, principalmente nessas questões, tá? Como analisar esses fenômenos naturais. Ainda falando sobre a importância da cartografia, através dela a gente pode fazer planejamentos ambientais, rotas para os aviões, monitorar vulcões, inundações, até mesmo erosões do solo. Através da cartografia a gente pode investigar os avanços de epidemias ou a própria pandemia da Covid-19 que a gente enfrentou recentemente. E a gente também pode utilizar aí no nosso dia a dia, através do GPS, que é o chamado, né, Global Position System. GPS, Sistema de Posicionamento Global. Eu até coloquei para vocês aqui uma imagem de um celular que traz o chamado GPS, e através dele a gente pode aí se localizar dentro do espaço geográfico. Ainda falando sobre a cartografia, a gente vai trazer um ponto bastante importante, que são os tipos de mapa. Vamos então conhecer alguns tipos de mapas? Os mapas, eles não abordam apenas informações sobre relevo, sobre aspectos físicos, econômicos e culturais, tá? Então, os mapas, eles abordam diferentes tipos de informações. Então, para isso, a gente tem a chamada cartografia temática. E o que é a cartografia temática? Ela tem como objetivo gerar a representação das informações geográficas referente a vários fenômenos, tanto físicos ou até mesmo fenômenos de ordem social. Isso de todo o planeta ou de uma parte dele. Como, por exemplo, de mapas temáticos, a gente pode citar os mapas geológicos, os mapas de vegetação ou até mesmo os mapas climáticos.
Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos dessa cartografia temática. E eu quero mostrar para vocês o mapa político. O que seria o mapa político, professor? O mapa político, ele aborda a separação aí, geralmente entre cidades, entre estados ou até mesmo países. Ou seja, o mapa político revela suas fronteiras e por meio desses mapas existe a possibilidade de saber as condições geopolíticas de um determinado local. O mapa político, ele também é bastante utilizado nas matérias como história, geografia e até mesmo em outras disciplinas. Esse mapa do IBGE que eu trouxe para vocês, quero que vocês fiquem bastante atentos a esse mapa. Ele é um mapa político, como eu já falei anteriormente, e ele divide o Brasil em 5 regiões. Se são 5 regiões, logo entende-se que são as chamadas regiões do IBGE, as 5 grandes regiões do IBGE. Além de dividir o Brasil nessas 5 regiões, a gente também observa que esse mapa também divide os estados. Então, a gente podemos observar aqui a divisão dos estados nesse mapa, ok? Então, esse é um belo exemplo do que seria um mapa político dentro da geografia temática. Vamos ao outro exemplo? Mapa físico. Esse tipo de mapa retrata a parte física ou terrestre. O mapa físico traz informações de rios, relevo, vegetação e até mesmo da altitude, entre outras variedades, como mapa geológico, mapa de fenômenos como erupções vulcânicas, terremotos e etc. Aqui, esse mapa ele vai representar a altitude. Eu quero que vocês observem comigo aqui esse mapa. A gente tem uma legenda aqui no canto. Professora, como que a gente pode fazer a leitura desse tipo de mapa? Pessoal, é o seguinte, quanto maior a intensidade de cor, maior aqui vai ser a altitude. Por isso que ele é um mapa, tá, que representa a altitude. Então, as tonalidades mais claras, elas vão representar altitudes mais baixas. Então, esse é um tipo de mapa que nós podemos classificar como mapa físico, ok? Quais seriam, então, os principais elementos de um mapa, professora? A senhora está falando de legenda, de mapa físico, de título. Então, vamos enumerar aqui quais seriam os principais elementos de um mapa, para a gente não esquecer lá no dia da prova? Primeiro, dentro dos elementos de um mapa, a gente precisa saber que eles trazem informações obrigatórias que devem estar presentes nesse tipo de produção cartográfica. E esses elementos vão nos auxiliar na leitura e na interpretação dos símbolos e demais gráficos que compõem. Então, vamos trazer aqui quais seriam os principais elementos. Primeiro, o título, tá? É de suma importância um mapa trazer junto com ele o seu título. Depois a gente tem outro elemento de suma importância, que é a chamada legenda. Ó, eu trouxe para vocês aqui na imagem, eu quero destacar junto com vocês. Ó. O título geralmente ele fica aqui em cima do mapa, como vocês estão observando. Olha que interessante, aqui vem o título. Outro elemento muito importante é a legenda. Como que a legenda se caracteriza aqui nesse mapa? Por meio de cores. Aqui ele representa o mapa da dinâmica climática mundial, pessoal. Logo, cada cor representada no mapa, ela está se referindo a um clima. Então, aqui vocês vão observar através da legenda. Como professora, como que eu posso fazer essa leitura? Você identifica aqui a cor e a partir da legenda você identifica, ao identificar a cor, você localiza qual seria aquele clima que está destacado lá no mapa. Então, esse é um elemento, como eu disse, de suma importância. Depois vem a escala cartográfica. A escala, geralmente, ela pode ser representada de duas formas. É o que a gente chama de escala gráfica ou escala numérica, e eu vou explicar ainda nessa aula qual é a diferença entre cada uma. A gente também precisa falar que o mapa, ele traz também a chamada orientação. Olha que interessante, esse daqui traz apenas a orientação representado pela letra N, que é indicando a posição do norte.
e a projeção cartográfica. A projeção cartográfica, a gente vai aprender sobre ela na cartografia parte 2. No caso, a projeção cartográfica desse mapa é a projeção de Robson. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Então, esses seriam os principais elementos de um mapa. Vamos recapitular então, para a gente não esquecer: título, legenda, escala, orientação e projeção. Então, esses são os principais elementos. Espero que vocês não esqueçam. Como eu disse, a gente vai aprender 2 tipos de escala. O que são escalas, professor? Por que as escalas são importantes dentro do mapa? Primeiro, a escala é a ligação matemática, tá? Então, olha que interessante. É a ligação matemática entre o tamanho total e a sua representação. Isto é, a diminuição do tamanho entre a realidade e o mapa é proporcional. Vamos entender melhor? A escala, pessoal, ela pode vir representada de 2 formas. Como eu falei, ela pode vir representada na forma gráfica ou ela pode vir representada na forma numérica. O exemplo que eu quero que vocês observem aqui junto comigo é a escala numérica. O que é essa relação, professor, entre o tamanho real e o tamanho do mapa? Quer dizer que o número 1, como vocês vão observar aqui, o número 1 é chamado de numerador. Ele representa a área do mapa. E o número 50.000 é o denominador, que vai representar a área real, ou seja, o tamanho real de determinado lugar que você representou por meio da cartografia. Então, essa é a escala do tipo numérica. Professora, por que ela é chamada de escala numérica? Porque ela é representada por números. Olha que interessante, olha que fácil. Escala numérica, porque vem representada por meio de números. Vocês não esqueçam. Vamos então para a escala gráfica. Pessoal, a gente não pode confundir. Olha a diferença do que é uma escala numérica e uma escala gráfica. Essa escala, chamada de escala gráfica, ela é caracterizada como se fosse uma régua e ela é dividida em partes iguais, cheias de intervalo. Então, realmente, ela lembra uma régua. Normalmente, ela é dividida em centímetros acima de cada intervalo, que fica representado quando ela vale em centímetros. Então, abaixo da régua estará a medida para que o espaço será transformado dentro da realidade. Então, escala numérica representada por números e escala gráfica, ela lembra uma régua dividida em partes iguais, tá? Como eu disse, é caracterizada como se fosse uma régua cheia de intervalos, ok? Então, essa é a escala do tipo gráfica. Pessoal, essa é a nossa referência bibliográfica. Só lembrando que nós vamos estudar a cartografia parte 2 e eu espero vocês na próxima aula. Para rever essa aula, vocês podem estar acessando as nossas plataformas e eu espero vocês. Até mais.